Está começando mais um programa E Agora, Doutora? O programa que traduz o Código de Trânsito para o seu dia a dia. Eu sou a doutora Sônia Inglart, advogada especialista em trânsito e mobilidade urbana. E hoje nós vamos falar sobre um tema que pode evitar muita dor de cabeça, além dos pontos na sua carteira. Vamos falar sobre a conversão de multa em advertência. Vamos lá, minha gente. Fundamento legal sobre esse tema é o artigo 267. A conversão de multa em advertência, ela estava prevista no artigo 267 do Código de Trânsito. Você viu que a tampinha não queria soltar. O artigo 267 do Código de Trânsito. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o artigo 267. Nossa, tá fraquinha minha caneta. Artigo 267. Do Código de Trânsito Brasileiro. Este artigo, ele tinha uma redação diferente de quando ele foi promulgado. Eu já vou explicar por quê. A lei, vamos mudar de caneta. Cleusa, você consegue trocar de caneta? Alcance o quê? Hoje vamos falar sobre advertência, não é? Então vamos pegar a caneta vermelha, sem problema. Nós vamos falar sobre o advento da lei número 14.071. Muito obrigada, Cleusa. O advento da lei número 14.071, porque ela é uma lei que ela foi promulgada em 2020. Lei número 14.071, isso em 2020. Mas essa lei, ela só passou a valer a partir do dia 14 de abril de 2021. Nossa, doutora, nossa aula de hoje, nosso programa de hoje é de matemática? Não, mas é importante você saber essas datas e essas informações, porque esta lei, ela teve uma influência direta sobre o artigo 267. Além disso, nós temos aqui o parágrafo 8º, tá? 8º do artigo 10º da resolução do CONTRAN, número 918 de 2022. Então, percebam, olha só a nossa linha do tempo, tá, gente? O Código de Trânsito Brasileiro, ele é de 1997. Lembram? Nós já falamos sobre isso no outro programa. 1997. Ele tinha o artigo 267, que falava sobre a questão da conversão, da possibilidade da conversão de uma multa em advertência, ok? Acontece que em 2020, com a lei número 14.071, nós tivemos uma alteração nesse artigo, e eu já vou explicar por quê. Mas essa lei de 2020, nós temos aí a chamada vacatio legis, ela só entrou em vigor no dia 14 de abril de 2021. Isso também em consonância com o artigo 8º, o parágrafo 8º, do artigo 10º da resolução 918 do CONTRAN. Já falamos sobre as resoluções que determinam e que formatam os artigos do Código de Trânsito. Segundo essa lei, a autoridade de trânsito, ela pode substituir a penalidade de multa por uma advertência por escrito, mas tem alguns requisitos, somente quando o infrator, em primeiro lugar, ele não for reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Então, significa que você não pode ter multas nos últimos 12 meses, ok? Já vou explicar. Doutor, é qualquer multa? Não. Neste caso aqui, ele não pode ter multas graves ou gravíssimas. Multa grave, tá? Ou gravíssima. Por quê? Se ele tiver uma infração que seja da categoria média ou duas leves, ele ainda há a possibilidade da conversão em advertência. Então, se a infração for de natureza leve ou média, isso não influencia no prontuário deste condutor para que ele possa fazer jus à conversão em advertência. Essa é uma medida educativa e não punitiva. É uma forma que o Estado tem de orientar o condutor
em vez de puni-lo aí financeiramente e também com a pontuação na carteira. Qual é o objetivo dessa medida? O propósito da conversão é educar este condutor, reforçando aí a importância do cumprimento das normas de trânsito sem aplicar sanções de caráter econômico. Em outras palavras, o Estado entende que o condutor merece uma segunda chance, quando então aí ele comete um erro que, teoricamente, é considerado de menor gravidade. Com relação a essa situação, como disse, nós temos aqui a previsão no artigo 267. Ah, doutora, mas o que mudou? Mudou o conceito. Olha só, eu vou pegar aqui o meu manual. Este daqui é o meu manual. Aliás, um dos meus manuais. Nossa, doutora, tá com uma Bíblia na mão? Quase. Esta aqui é a Bíblia do advogado. Vou mostrar aqui na câmera 2. Essa daqui é a Bíblia dos advogados e das pessoas que estudam sobre trânsito. Na verdade, esse livro aqui é o Código de Trânsito Brasileiro. Nós estamos aqui com a versão dele 2025, tá? Mas nós temos aqui, eu sou fã do professor Juliver, que é um dos maiores especialistas na área de trânsito de todo o Brasil, desde quando ele começou praticamente. Então, tanto é que no pré-lançamento, ele já me manda mensagem e fala assim, olha, doutora, tem um pré-lançamento. E eu sou uma das primeiras. Inclusive, os meus livros aqui, eles são autografados. Olha só que chique. Consegue mostrar aqui? Os meus livros são personalizados. Cada livro, cada edição que o professor lança, eu recebo o meu exemplar aqui com a dedicatória. O professor Juliver e também o professor Arnaldo Luiz Teodósio Pazetti, que também é um dos especialistas que ajudam na atualização desses diplomas legais, e eles trazem essa informação. Doutora, vamos lá. O que é que mudou? O artigo 267, ele tinha a previsão de que poderia ser imposta a conversão de penalidade em advertência. E essa que é a grande pegada. Por quê? Porque esse artigo, ele falava o seguinte, que a critério da autoridade poderia ser aplicada a conversão em advertência. Gente, a partir do momento em que o agente, ele flagra aí uma infração, que ele emite essa infração, que o órgão de trânsito comunica a esse condutor, vocês acham que a autoridade de trânsito iria converter em penalidade? Nunca. Ou seja, era a letra morta. Então, desde 1997, nós tínhamos aí uma letra morta do artigo 267. Acontece que a lei 14.071 de 2020 alterou a redação desse artigo, fazendo com que o condutor que preenche esses requisitos, que não tem essa pontuação na carteira nos últimos 12 meses, mudou completamente o verbo, deverá ser convertida aí a penalidade em advertência, combinado? Então, olha só o seguinte, meus queridos, aliás, são meus bens, não é? Eu fico muito feliz porque eu recebo aqui as mensagens das pessoas, dos motoristas, recebendo essas orientações, porque o nosso objetivo, o meu objetivo e de todo o nosso grupo é repassar aí as informações. Aliás, hoje nós estamos respondendo a pergunta do Carlos de Japurá. Eu quero mandar um grande abraço para todas as pessoas, todos os motoristas que respeitam a sinalização, mas que de repente cometeram aí um deslize e foram contemplados com uma notificação, tal qual o Carlos de Japurá. E a pergunta dele é justamente sobre isso. Doutora, fui notificado, eu nunca tive nenhum ponto da minha carteira, parabéns para você, Carlos, mas agora ele recebeu uma multa de uma infração leve. E se ele perguntou se ele faria jus aí, com relação a essa possibilidade. Então, estou respondendo para o Carlos. Daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos de quais infrações que podem ser contempladas. Mas é o seguinte, então o artigo 267, com alteração aí da Lei 14.071, ela mudou essa redação e com isso deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. E aqui estamos consultando o nosso livro, esse é um dos livros, esse é o do professor Juliver. Eu tenho também, aliás, eu vou trazer no próximo programa, o meu livro, eu publiquei um livro sobre o Código de Trânsito também, bem atualizado para que você possa ter acesso. Guardei aqui no cantinho, porque agora nós vamos falar sobre alguns exemplos de infrações
que podem ser aí convertidas em advertência. Você pode pegar um papel, uma caneta e colocar ali. Um dos exemplos, o artigo 169, que é dirigir aí sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Ele é um artigo que tem a sua previsão e que pode ser convertido em advertência. Outro artigo também muito fácil de ser convertido em advertência, o artigo 181, o artigo 181 é o artigo que fala sobre a questão do estacionamento. Ele tem vários incisos, mas o inciso 9, que é estacionar afastado da guia da calçada com mais de 1 metro, esse artigo ele pode ser aí convertido, ele deve ser convertido em advertência se o condutor não tem nenhuma outra penalidade nos últimos 12 meses, mas o artigo 181 do estacionamento tem vários incisos, então eu estou falando do inciso 9, ok? O artigo 182, inciso 3º também, que é quando você para o veículo sobre a faixa de pedestre, não que você estaciona, que você para. Vamos falar no próximo programa, um dos próximos programas, a diferença entre parar e estacionar. Aliás, é bem interessante, fica aqui a lição de casa. Plaquinha. Nós temos aqui a plaquinha do estacionamento. Quando nós temos a plaquinha do estacionamento, esse Ezinho bonitinho, nós temos aqui a possibilidade, não é, que você pode estacionar. Beleza. Quando nós temos a plaquinha do estacionamento com um corte, significa que é proibido, ok? Você não pode estacionar. Estacionar é quando o condutor, sai do carro. Ele abandona o veículo, ele fecha a porta, desliga o carro, fecha a porta e sai. Isso é estacionar. Só que quando você tem o X, significa que você não pode estacionar e também não pode parar. Então significa que aqui é proibido as duas situações. Você não pode parar. Ai, doutora, parei só um minutinho. Não pode. Se tem esse X sobre o E do estacionamento, é porque você não pode parar. Nem por 1 minuto, nem por 10 minutos, nem por 1 hora, você não pode. Nós temos aqui a determinação. E nós vamos falar aqui também, em um dos nossos programas, sobre a imperatividade das placas. A placa manda em você. Ela diz o que você tem que fazer. Combinado? E olha só, minha gente, um outro exemplo para a possibilidade de conversão em advertência é o artigo 252, inciso 1º, dirigir com o braço do lado de fora. Esse também é um artigo que são infrações aí de categorias leves ou médias, e a substituição aí, ela pode aí ser aplicada ao condutor desde que ele preencha os requisitos. Ai, doutora, eu não tive aí a minha conversão em advertência automática. Como é que eu faço? Você vai ter que entrar aí com um recurso. Isso após o recebimento aí da notificação dessa penalidade. Ela pode ser solicitada, tem um prazo para que você possa aí solicitar após o recebimento aí dessa notificação, variando aí em torno de 30 dias, porque depende também dessa comunicação. E após essa notificação, o recebimento dessa notificação, você pode requerer a conversão em advertência, caso isso não tenha sido feito de forma automática, porque a legislação agora, ela determina essa questão da conversão de forma automática. Ah, mas você não foi convertido automaticamente? Não vai ficar esperando que você receba a notificação, que você receba a penalidade, certo? Olha só, a penalidade leve, ela atribui 3 pontos na carteira, a média 4 pontos, a grave 5 e a gravíssima 7. Então, a pessoa às vezes não considera. Eu já vi muita gente perder a carteira por conta de uma infração leve, por conta de uma infração que com isso acaba aí extrapolando a pontuação. Beleza? Combinado? Gente, nós vamos a um breve intervalo aí para os nossos apoiadores culturais e na sequência nós vamos apresentar como você pode requerer essa conversão, caso não tenha sido feito isso de forma automática. Combinado? Pega papel e caneta lá para que você possa anotar. É um minutinho e eu volto já já.
DPtrans, recursos de multas. Peça a consulta da tua CNH grátis. Às vezes você está com a carteira suspensa e nem sabe. Os especialistas da DPtrans vão te orientar e, se precisar, vamos entrar com um recurso para que você não perca a sua carteira. Então aproveite e mande agora o seu WhatsApp para 99896-4345. 99896-4345. A sua imagem e a sua segurança merecem o melhor. Na Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança, você encontra soluções completas para destacar a sua marca e proteger o seu patrimônio. Fachadas, adesivos, letreiros luminosos, plotagens e muito mais. Tudo com qualidade e acabamento profissional. Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança. Tecnologia, criatividade e confiança em um só lugar. O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios, serviços essenciais. Tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática, mais conectada, mais sua. Make It Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make It, aqui sua vida acontece. De volta com o programa E Agora, Doutora. O nosso tema de hoje é a conversão em advertência. Você recebeu uma penalidade de natureza leve ou média? Saiba que o órgão de trânsito deveria, a partir do advento da Lei nº 14.071 de 2020, que entrou em vigor no dia 14 de abril de 2021, deveria converter automaticamente em advertência. Mas nem sempre isso é feito, então você pode requerer essa conversão. Esse pedido ele deve ser feito ao órgão autuador, e justamente porque você pode ter sido notificado pelo órgão de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito, pelo Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, ou então a Polícia Rodoviária Federal. Ainda você pode ser notificado pelo órgão aí do seu município, dependendo aí de quem aplicou a multa, porque também a lei alterou a questão da competência do órgão que notifica. Combinado? Então, em primeiro lugar, você tem que verificar qual órgão que acabou te notificando. Foi o Detran? Certo? Então, você vai ingressar com o recurso para o Detran. Foi a PRF? Foi o DR? Enfim, você pode, meu Deus, que letra. Você pode aí requerer conforme o órgão. Quais são os documentos necessários? Ai, doutora, eu não sei o que eu preciso. Bom, você vai precisar aí da cópia da notificação da autuação. Ai, mas eu não recebi a cartinha. Você entra no site do Detran com o número da sua CNH ou com o CRLV do seu veículo e você consegue aí a notificação. Você vai ter que ingressar também, você vai ter que inserir no seu recurso a cópia da sua CNH ou também aí do CRLV, conforme o caso. E, com isso, você vai instruir o processo do requerimento de conversão de multa em advertência. É um modelinho bem simples, é fácil. Você tem que declarar aí que não houve uma reincidência na mesma infração nos últimos 12 meses, que você tem aí o seu prontuário limpo, que você foi notificado por uma infração leve ou média. Enfim, você vai verificar conforme o seu caso específico. No caso do Carlos, especificamente, ele recebeu apenas uma única multa de natureza leve. Então, com isso, o Carlos falou o seguinte no recurso dele: olha, Detran, eu não tenho pontos nos últimos 12 meses e eu só recebi uma multa leve. Então, por isso, eu faço jus à conversão em advertência. O órgão ele vai analisar, então, esse seu pedido. E se os requisitos eles forem aí preenchidos,
a sua multa ela vai ser cancelada e vai ser registrada a conversão em advertência por escrito no prontuário deste condutor. Isso é muito importante saber, que esta conversão, de acordo com a Lei 14.071, deveria ser automática. Mas, se ela não for, ela deve ser requerida pelo condutor. Não vai deixar aí a sua habilitação ser notificada para que você, de repente, tenha problemas com a pontuação. Como eu disse no bloco anterior, eu já vi pessoas perderem a habilitação com 3 pontos de excesso, que é a categoria leve. Gente, essa conversão, é importante destacar que com essa conversão não há o pagamento da multa. A infração fica registrada, mas como uma advertência. Então não há um custo, você não precisa pagar. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque nós temos, todo mundo sabe, que tem uma série de golpes na praça. Dentre elas é a comunicação, a pessoas recebendo comunicação do Detran por SMS. Gente, o Detran, ele não manda mensagem, ele não manda e-mail, ele não te informa sobre essa diferença por SMS ou pelo seu telefone. Sabe por quê? Porque você tem acesso ao dispositivo. Você tem ali, você baixa o aplicativo e é você que entra em contato com o Detran. O Detran, ele faz a comunicação por 2 formas, na verdade 3 formas. Primeiro, por notificação via correio. Você recebe uma cartinha na sua casa. Segunda forma, se você não for localizado, se o seu endereço não estiver aí adequado, atualizado, ele vai te notificar via Diário Oficial do Estado. Diário Oficial do Estado, DOE. Ele vai publicar uma comunicação para você. Ou temos ainda uma outra situação, que essa eu particularmente não recomendo, que é o sistema de notificação eletrônica. Se você fez a opção pelo sistema de notificação eletrônica, tome cuidado, porque você pode ser notificado via aplicativo e se você não prestar atenção, o prazo passa e você não pode aí requerer essa sua conversão, combinado? Então nós temos essas 3 formas. Cuidado ao receber links. Detran não manda link, é muito provável que seja aí um vírus, muito provável que seja um golpe. Agora nós temos uma outra situação. Vai que de repente o seu pedido tenha sido indeferido. O condutor ainda pode recorrer normalmente dessa infração, batendo na mesma tecla, falando que a advertência é essencial para evitar aí incidências, pois a próxima infração aí do mesmo tipo, ela poderá não ser convertida, porque daí você não preenche aí os requisitos para essa conversão. Então você precisa ficar muito atento. Outro detalhe também que eu preciso destacar. Nós temos aqui algumas instâncias para o recurso. Nós temos a defesa prévia, tá? Que seria, em tese, a primeira instância. Na sequência, nós temos aqui a JARI, que é a Junta de Recursos de Infrações Administrativas, que seria, em tese, a segunda. E nós temos daí o CETRAN, que é o órgão interno do Detran, onde você pode, seria no caso a terceira instância, na via administrativa, tá? Ainda temos a esfera judicial. Estou falando aqui na via administrativa. Ai, doutora, mas eu esqueci. Eu não vi a notificação, esqueci da notificação e eu perdi o prazo da defesa prévia. Não tem problema nenhum. Você pode aí recorrer e entrar com o recurso para a JARI. Combinado? Agora nós temos o seguinte. Ai, doutora, eu não vi aqui e perdi o prazo da JARI. Passou meu prazo para a JARI. Aí, meu filho, você dançou. Porque daí não tem como você entrar com recurso para o CETRAN. Por quê? O recurso para o CETRAN, ele tem como pré-requisito o indeferimento na JARI. Entenderam? Vou repetir, vou falar de novo, vou falar bem devagar. Você tem 3 instâncias. Você pode entrar aí com a defesa prévia. Doutora, perdi o prazo, não tem, o que eu faço? Não posso mais recorrer? Pode. Você pode entrar aí para a JARI, beleza? Segunda instância, porque a defesa prévia, a JARI não exige a defesa prévia como pré-requisito.
Mas, se você não prestar atenção aí no prazo e perder aí a questão da conversão em advertência para Jari, você não pode entrar com recurso para o CETRAN, tá bom? Porque para o CETRAN é exigido o indeferimento aqui da Jari. Então, preste bem atenção. Nós vamos fazer um programa só sobre recursos, só sobre as instâncias. Defesa prévia, Jari e CETRAN, além do que a parte administrativa. Combinado? Eu vou deixar aqui para vocês agora uma dica bem legal da semana. Porque, minha gente, a conversão e advertência, ela na verdade é um direito educativo previsto em lei. O bom motorista não é aquele que nunca erra, mas aquele que aprende com o erro e evita repeti-lo. E esse aí foi o tema de hoje aqui do nosso programa. E agora, doutora, conversão e advertência. Se você recebeu uma multa leve ou média, verifique aí se você preenche os requisitos para pedir dessa conversão, caso ela não tenha sido efetuada de forma automática. Isso pode ser a diferença entre um aprendizado e uma penalidade. Isso é muito importante porque existem muitos motoristas que trabalham com seus veículos. E não estou falando só de veículos de grande porte, estou falando aí de moto entregador, a categoria A, que é a categoria de moto. Estou falando da categoria B, que aqui nós temos os motoristas que normalmente usam veículos com um aplicativo, os motoristas da categoria C, D e E, que normalmente são os motoristas profissionais, transporte de passageiros, transporte de cargas, e esses motoristas precisam da sua habilitação para continuar trabalhando. Isso faz a diferença. Então, é um direito que você tem, você como motorista, você como condutor, você tem que saber quais são os seus direitos para que você possa reivindicá-los. Isso está, você não precisa de advogado, você não precisa de intermediário, você não precisa de despachante, você não precisa de nenhum tipo de representante. Basta você escrever para o órgão de trânsito e solicitar esse seu direito. Se você não tem nenhuma noção, doutora, eu não sei o que preencher, tenho medo de não cumprir com os requisitos. Nos órgãos de trânsito, normalmente tem um formulário, onde esse formulário, aliás, me lembre, Cleusa, no próximo programa, a gente apresentar aqui na tela um modelo de formulário. Mas, na verdade, é o seguinte, se você precisa de um modelo de formulário, se você está numa situação como essa, você pode mandar o WhatsApp, está aí na sua tela, o nosso WhatsApp, para que você possa entrar em contato, tem alguma dúvida de trânsito, você pode mandar aqui. 44, que é o telefone 9955-5242. Nós deixamos esse número específico para trânsito. 44, que é o código de área, 9955-5242, para que você possa mandar aí a sua dúvida. Nós vamos esclarecendo na medida do possível. Se você precisar do modelo de formulário, a nossa equipe te encaminha também, para que você preencha ali. Normalmente é o nome completo, os dados cadastrais, o seu endereço, a forma de contato, não só o WhatsApp, como também o seu e-mail e também os dados normalmente da sua CNH. É importante que você mantenha esses dados atualizados para que você possa também receber esse retorno aí do órgão de trânsito, porque muitas pessoas acabam recebendo o comunicado e não sabem como proceder. Aliás, nos próximos programas, eu tenho a pergunta aqui da Cleusa. Ô, Cleusa, tá falando em mim, Cleusa? A Cleusa, o que é, Cleusa? Tá com fome, Cleusa? Não, a Cleusa quer ir embora já, não é? Final de ano, é assim mesmo, entendo como é que é. Mas é o seguinte, nós temos aqui uma pergunta que passaram pelo nosso WhatsApp e perguntando sobre o que significa deferido e indeferido, tá? Nós vamos fazer um programa só sobre isso, mas eu acho interessante a gente trazer aqui. O in, minha gente, é um prefixo negativo, entendeu? Então, tudo que tiver o in na frente significa que não foi concedido. Deferido é sinônimo de conceder. Então, ele foi deferido e significa isso aqui, ok. Ou seja, você ganhou aí o seu recurso. O seu recurso foi indeferido.
e dançou. O in é prefixo de negação, ou seja, ele não foi concedido, tá bom? Isso aqui é interessante porque normalmente o leigo aí, ele não tem ideia do que significam esses termos. É muito comum as pessoas entrarem em contato com o seu advogado e falar assim, o advogado lê toda a sentença e a pessoa fala o seguinte, nossa, e agora, doutor, eu ganhei ou eu perdi, não é? A pessoa não sabe se foi deferido, se foi indeferido. Então tá aqui a dica para vocês, tá? Se tiver o prefixo in, é um prefixo de negação, então significa que não foi concedido. Se não tiver aí o prefixo in na frente, é porque foi positivo. Gente, nos encontramos aí no próximo programa aqui na rede Cinturão Verde de Televisão. Quero agradecer a participação de todos. Lembrando que você pode mandar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp 44 9955 5242. Tem um e-mail também aí, não é? soniainglat190@gmail.com. Você também pode seguir aí nas nossas redes sociais, no Instagram, avisa os seus amigos, pode mandar aí a sua dúvida e nós vamos fazer um programa específico sobre essas questões de trânsito. Lembrando sempre que nós temos o apoio cultural da DPTrans. A DPTrans trabalha uma empresa jurídica que trabalha aí com recursos de multas. Curitiba, São Paulo, a própria região aqui noroeste, e tem aí o telefone da DPTrans, também é o nosso apoiador cultural. Mas nosso objetivo aqui é repassar o conhecimento para que você não seja notificado, para que você não perca a sua carteira. E eu agradeço a todos pela participação. Nos encontraremos no próximo programa.